O lobisomem de Bedburg. O julgamento da fera humana. No coração da Alemanha do século XVI, quando o medo do desconhecido governava a vida das aldeias, um dos casos mais aterrorizantes da história se espalhou pelas ruas de Bedburg, uma pequena cidade marcada por superstição e religiosidade. Foi lá que surgiu a lenda, ou talvez a realidade, do mais famoso lobisomem europeu. Peter Stumpf, também conhecido como o lobisomem de Bedburg. Tudo começou em 1582, quando camponeses começaram a relatar o desaparecimento de crianças, mulheres e até viajantes que cortavam as estradas próximas à cidade. Ao amanhecer, os campos eram encontrados manchados de sangue e, em muitos casos, corpos dilacerados, despedaçados como se uma fera selvagem tivesse se alimentado deles. Durante meses ninguém ousava sair de casa à noite. Os relatos de uivos gada que vinham das florestas vizinhas eram constantes. Alguns diziam ter visto uma criatura semelhante a um lobo enorme, com olhos flamejantes e dentes afiados como lâminas. Outros juravam que aquilo não era um animal comum, mas sim algo híbrido, metade homem, metade besta. O medo aumentou quando famílias inteiras passaram a ser atacadas em seus próprios quintais. Os campos de Bedburg tornaram-se território de caça de uma criatura que parecia não conhecer piedade. Em 1589, depois de anos de horror, o terror finalmente tomou forma quando caçadores armados conseguiram perseguir a fera durante uma noite de lua cheia. Cães de caça foram soltos para seguir o rastro, e o que encontraram mudou o destino da cidade. No lugar do suposto lobo, caído no chão, estava um homem. Peter Stumpf, um fazendeiro conhecido, de meia idade, aparentemente comum, mas já visto como estranho por alguns vizinhos. Levado ao tribunal, Peter confessou sob tortura algo ainda mais assustador. Ele dizia possuir um nocinto mágico, dado pelo próprio diabo, que lhe permitia transformar-se em lobo sempre que desejasse. Segundo seu testemunho, ao vestir o cinto, seus músculos se alongavam, a boca se enchia de presas, e um apetite incontrolável por carne humana tomava conta de sua alma. Peter Stumpf não apenas admitiu os ataques aos animais e às pessoas, como também descreveu detalhes de crimes bárbaros, incluindo atos de canibalismo. Ele dizia ser incapaz de resistir à fome, e que quando a transformação acontecia, nada o impedia de caçar. O julgamento de Bedburg foi um espetáculo público. Centenas de pessoas se reuniram para ouvir as confissões e testemunhos. A cidade acreditava firmemente que Peter era o lobisomem responsável por anos de terror. Poucos ousaram questionar se aquelas palavras eram fruto de loucura, tortura ou fanatismo religioso. Em 31 de outubro de 1589, a sentença foi executada. Peter foi levado a uma praça pública e morto de forma cruel, como exemplo para todos os que ousassem pactuar com as trevas. Mas mesmo após sua morte, a dúvida permaneceu. Teria ele sido um assassino comum, um homem tomado pela insanidade, ou realmente um lobisomem amaldiçoado pelo diabo? Alguns cronistas da época relatam que, após sua execução, os ataques cessaram. Para o povo, isso era a prova definitiva de que o lobisomem de Bedburg havia sido derrotado. Contudo, há registros de que Peter poderia ter sofrido de distúrbios mentais graves, ou até de licantropia clínica, condição rara em que a pessoa acredita se transformar em animal. Outros estudiosos acreditam que toda a história tenha sido amplificada pelo medo coletivo, pelas crenças religiosas e pelo peso da Inquisição, que via no sobrenatural a prova de influência demoníaca. Mas o que impressiona é como esse caso atravessou séculos, permanecendo vivo até hoje como o relato mais famoso de lobisomem da história. Em livros, documentários e lendas populares, o nome de Peter Stumpf ainda é lembrado como o homem que se tornou fera. O caso de Bedburg não é apenas uma história de terror, é também um retrato da mente humana diante do inexplicável. Afinal, será que Peter realmente usava um artefato mágico que o transformava em besta? Ou será que a fera sempre esteve dentro dele, escondida em sua mente perturbada, revelando-se apenas quando a lua cheia iluminava a escuridão? O certo é que naquela época, para os habitantes de Bedburg, não havia dúvidas. Eles haviam caçado e condenado o verdadeiro lobisomem. E até hoje, quando o vento sopra forte sobre as antigas ruínas daquela cidade,
Muitos moradores afirmam ouvir uivos distantes, como se a maldição de Peter Stump jamais tivesse sido destruída, apenas adormecida, à espera de outra noite de lua cheia para despertar. E você, acredita que Peter Stump foi vítima da loucura e da superstição, ou realmente o lobisomem de Bedburg? Deixe sua opinião nos comentários. Inscreva-se no canal e compartilhe essa história para que a lenda continue viva.